E misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui neste canal, onde hoje estaremos fazendo a conclusão, o fechamento desse trimestre de 2022, o quarto trimestre, onde aprendemos a respeito da justiça divina no livro do profeta Ezequiel. Perfeitamente aplicável, perfeitamente assimilável e absorvido pela igreja desta última hora, preparando o povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Vamos conosco até o final, porque cremos que o Senhor tem algo revelador, maravilhoso para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. O profeta Ezequiel, ele é um profeta que ele traz muitos mistérios, e é um livro extremamente escatológico. É certo que foi no período da queda de Judá. O reino do norte já havia sido caído perante o império da Síria, e agora o reino do sul, Judá, caindo perante Babilônia. Mas a profecia, a mensagem profética escatológica não é exclusiva para Judá, mas sim a toda a casa de Israel. Logo, é um livro que vai tratar todos os acontecimentos futuros acerca do povo de Deus, acerca de Israel. Então nós vamos aqui do princípio da queda de Babilônia, perante Babilônia, da queda de Judá perante Babilônia, nós vamos até o milênio. É uma visão profética, futurista, real, porém profunda para os nossos dias e para nós assimilarmos onde é que nós estamos no momento profético, nesse intervalo profético, onde é que a igreja está nos dias de hoje. E vamos ver, e vamos aprender aqui nesta lição, que o que falta para o segmento da profecia para Israel, o que falta é o arrebatamento da igreja. Pois bem, o livro do profeta Ezequiel, ele traz aqui o seu cenário profético. Ele era da linhagem sacerdotal. Logo no capítulo 1, nós vamos encontrar a seguinte expressão: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzes, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Aqui nós vamos de imediato localizar a primeira data, quando ele coloca no 30º ano e no 5º ano de cativeiro. Como nós vamos interpretar? Mostra que era um homem espiritual, da linhagem sacerdotal, dedicado ao sacerdócio, e era ansioso pelo exercício do sacerdócio. Quando vamos para Números capítulo 4 e no versículo 3, nós vamos encontrar que ali o sacerdote começava o seu ministério aos 30 anos. E é por isso que ele diz, no 30º ano, o ano que era para ele começar o seu ministério sacerdotal, Deus se apresenta para ele e o chama para o ministério profético. E esta visão, que é a primeira visão e a primeira data que nós encontramos aqui no livro do profeta Ezequiel, ela vai datar do ano 592, no ano 592. Que foi o 5º ano do cativeiro, considerando o cativeiro que ele ocorreu no ano 597. E a última data que nós vamos encontrar datada aqui está no capítulo 29 e no versículo 17. No 27º ano, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor dizendo... Esta passagem está apontando para o 27º ano, 27 anos depois, ou melhor, 22 anos depois da primeira visão, 27º ano do cativeiro. Considerando que a primeira foi em 592, nós estamos falando no ano 570
570. 22 anos foram o período que o profeta Ezequiel profetizou. Aí, esse livro, ele traz várias datas, se bem que aqui não está na ordem cronológica, no capítulo 29 e no versículo 17, porque a última data está no capítulo 40, mas é anterior a esta do capítulo 27, porque lá no capítulo 40 do profeta, nós vamos encontrar, ele diz o seguinte: no ano 25º, ou seja, 2 anos antes do capítulo 29, ele tem a visão do templo, que é no 20º ano, no 25º do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, neste mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou para lá. Esta era a segunda vez que Deus levava Ezequiel até Jerusalém. Era a segunda vez que Deus estava levando a Jerusalém. A primeira foi, nós vamos ver na sequência, que foi no capítulo 8, e a segunda agora no capítulo 40. Pois bem, após esta primeira introdução, aí nós vamos ver que esse livro ele possui pelo menos 7 divisões. 7 divisões. O pastor Ezequias, ele coloca aqui 3 divisões antes da queda, a profecia às nações circunvizinhas, e depois a terceira parte, a questão futurista, a questão escatológica que haveria de acontecer com Israel. Pois bem, nós vamos, dentro desse contexto, eu quero apresentar 7 divisões. A primeira dela foi o chamado do profeta, que vai do capítulo 1 até o capítulo 3, o chamado ministerial do profeta Ezequiel. A segunda parte, ela vai do capítulo 4, ela começa no capítulo 4 e vai até o capítulo 7. Ela vai até o capítulo 7. Por quê? Porque aqui Deus vai mostrar para o profeta a situação espiritual de Israel e de Judá. Ele começa a ir das nações que circundavam, que eram vizinhas ali de Israel. Então o Senhor vai mostrar o estado espiritual do seu povo e do povo que estava no entorno de Israel, tanto da tribo do norte quanto da tribo do sul, Israel e Judá. E aqui nós vamos ver no capítulo 4 do profeta Ezequiel, no versículo 3 até o versículo 6, do versículo 3, ou melhor, do versículo 4 até o versículo 6 do capítulo 4, nós vamos ver aqui que o profeta, Deus fala para o profeta deitar-se 390 dias de um lado, para levar a iniquidade de Israel. 40 dias depois, deitaria-se do outro lado para levar a iniquidade de Judá. O que nós vemos aqui? E depois nós vamos ver no versículo 6, que o Senhor diz que para cada dia representava um ano. 390 mais 40, nós vamos chegar a 430 anos. O período da iniquidade do que Deus ia levar para o povo de Israel, para o seu povo. E o que nós vamos ver? Isso aqui é uma profecia dos 430 anos que Deus silenciaria acerca do seu povo. Deus deixou o povo de Israel 430 anos sem mensagem, até que veio João Batista ali junto ao Rio Jordão, pregando o arrependimento, e na sequência aparece o Senhor Jesus Cristo, então para ser batizado, e começa o seu ministério, trazendo ali o cumprimento do capítulo 34 do profeta Ezequiel. Pois bem, aqui essa é a segunda divisão. Deus ele vai mostrar a iniquidade, mostra a situação. E é o período intertestamentário, é revelado aqui ao profeta. A terceira divisão, nós vamos ver as causas da rejeição e da saída da glória de Deus. Porque Deus estava rejeitando a nação de Israel, a qual era o motivo, porque Deus apresenta o motivo e depois a saída da sua glória. Isso começa nos capítulos 8 e vai findar no capítulo 11 com a saída da glória de Deus. A quarta parte é os juízos e rejeição. Os juízos que Deus faz, eu vou julgar a Jerusalém, e também rejeitando, mostrando a sua rejeição quanto ao seu povo,
quanto ao seu povo. Mas essa rejeição não era uma rejeição total, porque Deus tem uma promessa com Abraão, Deus tem uma promessa com Davi, e essas promessas são incondicionadas. São incondicionadas. Deus rejeita aquele que o rejeita, mas preserva a sua semente para que dela ele venha cumprir aquilo que ele prometeu. Israel sai do Egito, o povo se rebela contra Deus, Deus mata aquela geração, mas coloca os filhos lá na terra prometida. Então a rejeição de Deus a Israel, ela é sempre momentânea e temporária, porque a promessa futura ela vai se cumprir ipsis literi com a nação de Israel. A outra divisão, a quinta divisão, nós vamos ver as profecias acerca das nações vizinhas, nos capítulos 24 até o capítulo 32 do profeta, e também no capítulo 35, quando ele vai profetizar contra Edom. Então essa é a quinta divisão. A sexta é a promessa messiânica, onde Deus reativa quando chega a notícia para o profeta que Jerusalém havia sido destruída. Chega a notícia para ele em Babilônia, Deus então renova o pacto que ele agora continuaria. Ele foi atalaia antes da queda, depois da queda ele continuaria como atalaia. E agora, nesta aqui, o Senhor então revela para ele a questão dos falsos pastores, a má gestão dos líderes políticos e religiosos, e agora o Senhor faz a promessa do Messias, a vinda do Messias, a promessa messiânica no capítulo 34. E a sétima divisão está na restauração física e espiritual. Restauração nacional e restauração espiritual. O Senhor vai falar destas restaurações e o que ele fará com Israel. Então essas são as 7 divisões dentro do livro do profeta Ezequiel. E nós também dividimos, além daqueles 34 audiovisuais, que é um livro que é cheio de audiovisuais. É um livro que ele é muito bem, como já abordado, muito bem detalhado, com datas, né? Nós temos aqui 13 datas que ele coloca dentro do seu oráculo profético e das suas revelações. 13 datas fixas que nós podemos entender e situar onde aconteceu, quando foi que isso havia acontecido. E também o Senhor fala com ele, mostrando visões e também falando diretamente ao seu ouvido. Então ele ouve literalmente a voz de Deus e ele vê literalmente, ele vê as coisas que Deus está lhe mostrando. Foram 34 audiovisuais. Porém, quando nós vamos detalhar a questão das visões, eu quero mostrar aqui 7 visões, dividir em 7 grupos. A primeira delas está no capítulo 1, e vai até o capítulo 3, que ele vê a glória de Deus, ele vê a carruagem querubínica e ele vê um homem de fogo, que é o próprio Jesus. Agora, a outra visão é do capítulo 8. No capítulo 8 nós vamos encontrar pelo menos um arrebatamento. É um arrebatamento. O Senhor apanha ele pelo cabelo, pelos cachos dos seus cabelos e transporta para Jerusalém. E ali, esta é um transporte. Agora, nesse transporte, Deus então abre para ele pelo menos 3 visões. A primeira delas está no versículo de 1 a 4, ele vê novamente o homem de fogo que ele viu junto ao rio Quebar. Que aquela visão do rio Quebar foi para mostrar que Deus estava com ele. E agora Deus mostra para ele o que Deus ia fazer em Jerusalém. Ele não teve dúvida, porque foi o mesmo homem de fogo. E agora nós vamos ver do versículo 5 até o capítulo 9, versículo 5 do capítulo 8 até o capítulo 9, nós vamos encontrar a visão das abominações, as abominações que estavam no templo e as consequências, e a matança, e a matança que era em decorrência das abominações. Deus ia matar todos os infiéis. E no capítulo 10, nós vamos encontrar a quarta visão, que ele vê o trono de Deus, e vê a saída da glória de Deus, que ela sai da casa, vai para o Monte das Oliveiras, e lá no capítulo 11, ela sai do Monte das Oliveiras e vai para os céus. Então, são esses 4 pontos, aqui nessas 4 visões até aqui. A quinta visão é a visão da restauração física, a restauração nacional de Israel, que está no Vale de Ossos Secos, lá do capítulo 37, que vamos falar na sequência. A sexta visão
está no capítulo 40 e no versículo 44. E no versículo 3 do capítulo 40, Ezequiel vê outra vez a figura do homem de fogo. Aquela figura maravilhosa, gloriosa que ele vê lá no capítulo 1, vê no capítulo 8 e agora no capítulo 40, ele vê outra vez este homem de fogo. E aqui este homem de fogo aparece a ele e mostra agora para Ezequiel o templo do milênio. O templo do milênio. Esse templo do milênio será o terceiro ou será o quarto templo? Já falamos em lições anteriores, mas fica aqui para que você observe como será, o que será tratado na sequência. A sétima visão é as águas purificadoras que saem do templo. E ela forma um rio que vai sarar as águas do Mar Morto. Agora vem outra pergunta. Essas águas purificadoras do capítulo daqui de Ezequiel 47 é a mesma? É a mesma de Apocalipse? Então é o que vamos abordar aqui nesta lição. Dentro desse ponto, mostrando aqui as divisões, mostrando aqui as visões, agora nós vamos detalhar, aprofundar um pouco mais nesses detalhes. Primeiramente, nós vamos ver aqui que Deus chama o profeta e depois na segunda parte ele vai mostrar aqui o cerco sobre Jerusalém. Deus vai detalhar o cerco sobre Jerusalém, como que Deus ia fazer, e Deus fala também do período interbíblico. Aí nós vamos, na sequência, vamos para o capítulo 7, que Deus fala que ia verdadeiramente destruir a cidade, que não havia remédio. Aí no capítulo 8, o Senhor se revela para o profeta e mostra as abominações. Fala acerca dos profetas falsos. Aí vem sobre as nações. Aí no capítulo 34, que eu acho maravilhoso isso aqui, o Senhor vai falar acerca dos falsos pastores e vai fazer a primeira profecia messiânica. É uma palavra messiânica, esta aqui do capítulo 34. Mas aí nós vamos adiante, porque lá no versículo 17 do capítulo 34, o profeta vai dizer assim: eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, e entre carneiros e bodes. Quando fala de carneiro e fala de bode, está falando de liderança. Está falando de liderança. E quando fala entre ovelhas e ovelhas, está falando dos 7 tipos de ovelha que nós vamos encontrar aqui no livro do profeta. Aqui é retardado em duas listagens. Nós podemos, confrontando uma com a outra, nós vamos encontrar a ovelha. Fala da ovelha cevada, da ovelha forte, da ovelha fraca, da ovelha doente, da ovelha quebrada, da ovelha desgarrada, da ovelha perdida e da ovelha gorda. 7 tipos de ovelha. 7 tipos de ovelha. E lá em Romanos, Paulo fala que nós devemos suportar a fraqueza dos fracos. Nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos. E uma das coisas que os pastores devem tomar cuidado é não deixar que a ovelha forte mate a fraca. E não se locupletar da gordura da ovelha gorda, e da lã, e do seu leite, da sua carne. Aquele que ele ceva e depois ele faz o seu grupo, e ali ele despreza os demais. Porque hoje o que acontece muito é que as pessoas não são qualificadas pela sua capacidade, pela condição espiritual que Deus deu a ela para exercer o ministério. Mas é aquilo que ela representa que é contado. Em muitos lugares é assim. E nós precisamos, a liderança, tomar cuidado para que não venha agir de forma diferente daquilo que Deus quer que seja feito. Nós vamos ver onde é que nós estamos no momento profético. Onde é que nós estamos? Primeiramente, para falar sobre Israel, é bom nós lembrarmos que lá no capítulo 24 do profeta, ou melhor, no capítulo 24 de Mateus, ele vai falar sobre as árvores. Olhai para todas as árvores e olhai para a figueira. A restauração de Israel. O que foi a restauração física de Israel?
Israel foi cortado no ano 70, ficou 1800 e poucos anos, 19 séculos jogado de um lado para o outro. Foi expulso de todas as nações. Em todos os continentes há cemitérios com ossos de judeus. Durante esse período foi formado a visão que Ezequiel teve no capítulo 37, o vale de ossos secos. Mas Deus fez levantar um grande exército. Israel agora é uma nação segura. O Egito liderou a primeira batalha em 48 e perdeu. Liderou a segunda em 67 e perdeu. Liderou a terceira em 73 e perdeu outra vez. Nós vemos que Israel, ele superou todas estas adversidades. Israel está de pé hoje, para a glória do Senhor nosso Deus, porque a sua palavra se cumpre. A visão do profeta Ezequiel já está cumprida. Nós somos testemunhas deste vale que se tornou um grande exército. Israel está de pé. A restauração física de Israel, a restauração nacional de Israel. Isaías 66:8. Pode uma nação nascer em um só dia? Pode. 64:8. Vocês são barro. Lá em Jeremias capítulo 18, o vaso quebrou-se nas mãos do oleiro, e o Senhor fez do mesmo barro um outro vaso. Aí nós vamos encontrar em 64:8 do profeta Isaías: vós sois o barro, e o Senhor é o vosso oleiro. Eu sou o oleiro e vós o barro, a casa de Israel. E o Senhor transforma agora, o barro já foi transformado do mesmo barro, o Senhor já fez um novo vaso. O vaso está pronto. O que falta para este vaso? Ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do azeite, a ser restaurado agora espiritualmente. Mas até que isso aconteça, tem alguns fatos escatológicos, porque nós somos a igreja. E o que vai acontecer? O arrebatamento da igreja. Mas onde será, quando será o arrebatamento? Primeiramente, nós vamos para a data de 7 de junho de 1967. Esta data foi quando a ampulheta do tempo escatológico virou. E nós já estamos nesta última geração. Por isso afirmo eu que estamos na última geração, na geração do arrebatamento que começou em 1967. A década de 60 marcou a história da humanidade. A história da humanidade foi uma até os anos 60. Dos anos 60 para cá foi outra, em todos os sentidos. Teológico, escatológico, científico, em todos os parâmetros. A sociedade mudou dos anos 60 para cá. Então, estamos no último espaço para o arrebatamento da igreja. Isto é um fato que não pode ser contraditado, que não pode ser negado. Não pode. Posto isso, o arrebatamento da igreja e a restauração espiritual de Israel. Antes que Israel restaure espiritualmente, nós vamos ter a batalha, a guerra de Gog e Magog, que foi tratado no capítulo 38. Primeiro, no capítulo 36 do profeta Ezequiel, ele vai falar da restauração, vai falar uma profecia sobre a restauração. Mas no capítulo 37, ele tem a visão do vale de ossos secos, que é a restauração física. Aí no capítulo 38 e 39, nós vamos ver a batalha de Gog e Magog. Aí nós vamos para o Apocalipse. Lá no Apocalipse, vai falar do período tribulacional. Vai falar da besta. Vai falar do falso profeta. Vai falar do dragão. E vai falar de um pacto de paz por 7 anos. Por uma semana. 7 anos. A última semana que falta para Israel. Daniel capítulo 9... ele vai dizer que 70 semanas estão determinadas para o seu povo. 7 semanas e 62 semanas. Depois das 62 semanas, o príncipe ungido será tirado.
a cidade será destruída pelo povo do príncipe que há de vir. O general Tito destruiu Jerusalém no ano 70. Falta uma semana para Israel. E esta semana será um pacto de paz. Uma aliança por uma semana. E agora nós temos uma batalha de Gog e Magog. Aí, para entender Gog e Magog, é a mesma de Apocalipse 22? Esta aqui, não. Porque aqui do capítulo 38, nós vamos aprender que a palavra veio ao profeta, ele vai: filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque, de Tubal, e profetiza contra ele. Então, aqui está falando que Gog é uma personagem, Magog é uma região. Aí vai falar aqui das suas alianças. Que ele veio, príncipe de Ros, de Meseque, Tubal. E ele vai mostrar aqui o grupo de países que estarão com ele. Os persas, os etíopes, os de Put. Eles virão. Os persas é o Irã. Nós temos a Síria. Nós temos ali a Turquia, de Togarma. Nós vamos ver aqui mais na frente a aliança com Togarma. Nós vamos ver que há até um problema com a Rússia. Então nós sabemos que do norte vem esse Gog. É alguém do norte, ou da Rússia ou da Turquia, vai se levantar numa batalha, apoiado pelo Irã, apoiado pelo Iraque, apoiado pela Síria. Que hoje temos lá Bashar al-Assad. Esses homens, esse grupo dessas nações formarão uma aliança e virá contra Israel. Mas Deus já permitiu que o campo profético agora, há poucos dias, na COP27, próximo ao Sinai, a 200 quilômetros do Sinai, os líderes religiosos do mundo se uniram para uma só religião, para fazer uma religião única, ecumênica, unindo muçulmanos, unindo judeu, unindo cristão, unindo os hindus, os afros, todas as religiões. Tudo está sendo preparado para o falso profeta. E a besta será um líder político. Mas para que haja esse pacto, é necessário haver uma guerra. Então, e nesse período, nessa questão, desta batalha contra Israel, para que seja assinada essa aliança de paz, a igreja será arrebatada, no princípio, durante ou no final desta guerra de Gog e Magog, que não é a mesma do Apocalipse 22, porque de Apocalipse 20, porque aquela de Apocalipse 20, que fala que Satanás, ele virá por toda a terra, ele sairá a enganar as nações, e se voltará contra o reino de Cristo, que estará reinando da Nova Jerusalém, sobre a Jerusalém terrena, juntamente com a igreja. Então não é esse Gog e Magog, porque esse aqui é de um local e é de uma região, e ali fala de um termo abrangente. Mas nós vamos adiante. Para que isso aconteça, para que haja esse pacto, é necessário que haja uma batalha. E vai haver o pacto, e a igreja terá sido arrebatada. Nós estaremos com Cristo, e aqui começará o período tribulacional. Mas no meio da semana, o pacto será quebrado, o anticristo se revelará, e Israel se converterá, e cumprir-se-á Zacarias. O Senhor derramará sobre o povo de Israel o espírito de oração e súplica, o vaso restaurado em Jeremias, no capítulo 18, o vaso restaurado em Isaías, capítulo 64, agora será cheio, será derramado, será cheio do Espírito Santo. Nós vemos a figura do profeta, lá de 2 Reis, capítulo 4, do profeta Eliseu, daquela viúva, que os seus filhos foram levados cativo. E ela vai ao profeta, e ele manda buscar vasos emprestados. E ela fala: tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Ele fala: enche agora os vasos. Aquilo ali é uma figura para a restauração espiritual de Israel do futuro. É uma figura alegórica.
ao Israel do futuro. E agora, nesse período tribulacional, eles clamarão pelo Messias, a quem eles rejeitaram. E no final do período da tribulação, haverá então, que está em Apocalipse capítulo 16, e o versículo 15, que o Senhor ele faz esta palavra do versículo 15: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Neste caso aqui, do versículo 15 do capítulo 16, é uma palavra para Israel. O Senhor está alertando o povo para que fique firme, porque virá o livramento. E ele fala: e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Aqui no capítulo 19, nós vamos ver na sequência que esse lugar, o Senhor ele repete outra vez, no capítulo 19 do Apocalipse: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Porque nesse ponto, Deus descerá, o Senhor Jesus descerá à terra com a igreja, como profetizou lá o Judas, falando uma referência a Enoque: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, a descida do Senhor em glória sobre o monte das oliveiras. Ele virá com a igreja no final da tribulação, na batalha do Armagedon, que é entre um vale, entre o Megido e Samaria. Ali há um monte e há também um vale em Samaria, ali do Megido, que é chamado de Armagedon. E agora o Senhor vem, julga as nações, prende a besta e o falso profeta, joga a besta e o falso profeta no lago de fogo e prende a Satanás por 1000 anos. E aí começa o reino milenial. E agora Israel vai ver, ou melhor, Ezequiel vai ver o templo do milênio. E esse templo do milênio é o mesmo da tribulação. Se o primeiro templo, as abominações do capítulo 8, Deus rejeitou por conta daquelas abominações. O segundo templo, que foi o de Herodes, Deus rejeitou por causa do pecado, da presunção e das abominações. Agora o templo do milênio, o templo da tribulação, onde Satanás assentará, o anticristo assentará. Será que Deus vai receber esse templo para santificá-lo? Não. O templo do milênio não é o mesmo templo tribulacional. Durante a tribulação haverá um templo, sim, será o terceiro, mas o quarto templo é o templo do milênio. E lá vai sair as águas purificadoras, a última visão, as águas purificadoras, que vai sarar o mar morto durante o milênio. Haverá abundância de árvores à sua margem, mas os seus charcos ficarão, nem tudo será sarado, porque ainda haverá maldição durante o milênio. Mas, quando nós chegamos em Apocalipse capítulo 22, nós vamos ver aqui, diz: e mostrou-me o rio puro, da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui, esse rio é depois do milênio, é depois do juízo final, é no novo céus e nova terra. Então o rio do Apocalipse 22 não é o mesmo de Ezequiel 47, é outro rio. E aquela batalha de Gog e Magog do Apocalipse aqui, que Satanás fará aquela guerra contra o Senhor Jesus durante o milênio, não é a mesma Gog e Magog de 38 e 39 de Ezequiel. Eis aí as diferenças. É um livro profético, é um livro extremamente escatológico. E no momento escatológico que nós estamos atravessando, eu quero afirmar, o anti-Messias já está no nosso meio. O falso profeta já está. Tudo já está pronto.
O que falta é o Senhor levar a sua igreja. Por isso, guardemos a nossa comunhão e a nossa santificação. Porque diz a palavra do Senhor Jesus, lá em Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Que Deus vos guarde e vos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Um bom Natal a todos, um feliz ano novo, que Deus possa vos abençoar em nome do Senhor Jesus, e que o ano de 2023 seja um ano de bênção, um ano de prosperidade a toda a igreja e àqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. Amém.